Boa tarde, galera do AVA. Hoje com mais uma vitória do Bahia, não é isso, Fabão? Temos de parabenizá-lo novamente, 2-0 contra o Botafogo. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte, inequações exponenciais. Vamos revisar aqui e partir para exemplos e depois vai ficar com vocês. Uma listinha aí como bônus para você resolver, para, na verdade, sanar as dúvidas pendentes, não é isso? Então vamos lá. Como vocês viram na aula presencial com a Derbal, eu coloquei novamente aqui um esquema para a gente revisar. O que vem a ser uma inequação exponencial? Uma inequação é classificada exponencial toda aquela inequação que apresentar incógnita no expoente, variável no expoente. Então aí, ó, são aquelas, né? São as inequações com incógnita. Incógnita significa o quê, gente? Variável no expoente. Exemplos. Aqui, ó, uma inequação exponencial, 2 elevado a x sendo maior do que 32. Como é que resolve? Daqui a pouco eu vou relembrar, mas vamos ver ainda exemplos. Então, na letra A eu tenho 2 elevado a x sendo maior do que 32. Perceba que a variável, ó, está onde? No expoente. Então, toda inequação que apresentar incógnita, ou seja, variável, no expoente, podemos dizer que é uma inequação exponencial. Exemplo B. 1/3 elevado a x sendo menor que 27 elevado a x menos 2. Outro exemplo de inequação exponencial. Então, relembrando, uma inequação é classificada como inequação exponencial toda aquela inequação que apresentar incógnita no expoente. Então, para você resolver uma inequação exponencial, você deve saber o seguinte, você vai precisar como ferramentas, duas coisas. Saber resolver equações exponenciais é o básico, porque nós deveremos o quê? Igualar as bases, né? Então, o princípio de equações, a resolução de equações vai ser fundamental para também saber resolver inequações exponencial. E saber analisar o gráfico de uma função exponencial. Saber quando a função é crescente ou é decrescente, porque isso vai ser fundamental para a gente verificar o que ocorre com a base, se a base for maior do que 1 ou se a base estiver entre 0 e 1. Então, aguarde que daqui a pouco eu vou mostrar isso aí, né? Então, valeu, Fabão. Segura a onda aí. Vamos lá, galera. Continuando, né? Então, eu falei a você que ferramenta importantíssima para a resolução de inequações é a gente saber analisar o gráfico de uma função exponencial, né? O que ocorre quando a base for maior do que 1 e quando a base estiver entre 0 e 1, né? A base for maior do que 0 e menor do que 1. Então, ó. Com base no crescimento ou decrescimento do gráfico de uma função exponencial, podemos comparar quaisquer dois de seus expoentes. Então, como é que nós devemos comparar, né, dois de seus expoentes? Vai precisar da condição, né, a gente verificar se a base é maior do que 1 ou se a base está entre 0 e 1. Só para lembrar, o gráfico de uma função exponencial é uma curva, né? Podendo ser o quê? O gráfico ser crescente ou decrescente. Lembrando, toda vez que a base for maior do que 1, nós verificamos que a função era dita o quê? Da função exponencial crescente, né? X e y iam variar no mesmo sentido, ou seja, aumentando o valor de x, o que aconteceria com o valor de y? Diminuía. E se eu diminuir o valor de x, o que acontece com o valor de y? Diminui. Então, x e y variam no mesmo sentido. Agora, se a base, lembrando, se a base estiver entre 0 e 1, ou seja, for maior do que 0 e menor do que 1, o que é que ocorre com a função exponencial? Ela vai ser o quê? Decrescente. Significa dizer que x e y vão variar em sentidos opostos. Ou seja, se eu aumento o x, y diminui. Se eu diminuo o x, y aumenta. Então, variam em sentidos opostos quando a função exponencial é decrescente, o gráfico, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa aqui, porque isso aqui eu vou mostrar daqui a pouco, comparando dois gráficos, né, de uma função exponencial. Quando a base for maior do que 1 e quando a base estiver entre 0 e 1. Valeu? Aguarde, hein? Valeu. Vamos lá, galera. Eu fiz um esqueminha aqui, ó. Esqueminha. Aí você fala, mas a gente já viu o gráfico de uma função exponencial. Sim, mas eu digo a você sempre, isso aqui eu aprendi na Escola Técnica Federal, como é a professora Ângela Mirante, né? Ângela, que foi até professora daqui, do segundo ano colegial. Ela, como exemplo, o professor Carlos também foi meu professor, né? Na Escola Técnica Federal. Olha a galera ali do nono ano. Então, eu fiz o seguinte, fiz um esqueminha, ó. Lembrei da aula de Ângela Mirante. Ela fez o seguinte, para mostrar o que é que ocorre na inequação exponencial quando a base for maior do que 1 e quando a base estiver entre 0 e 1, ela fez o seguinte, eu peguei, eu copiei até ó, o esqueminha dela.
Vamos lembrar, e aqui vai dar dica como a gente resolveu uma inequação exponencial. Perceba que o gráfico vai informar a gente, né? É uma questão de intimidade, perceba. Se a base for maior do que 1, nós vimos que a função era o quê? Exponencial crescente. Escrevi até aqui, ó, crescente, né? Perceba que x e y variam no mesmo sentido. Eu aumentando o valor de x, os valores de y aumentam. Se eu diminuo o valor de x, o que acontece com o valor de y? Diminui x e y variando no mesmo sentido, nós podemos estabelecer que essa função é o quê? Crescente. Aí o que é que eu fiz? A função, né, f de x sendo igual a elevado a x, eu fiz o seguinte, coloquei dois valores para x, né? Chamei um x, né, de x1 e outro x de x2. Se eu perceber aqui no gráfico, a imagem de x1 vai ser o quê? A elevado a x1, tá vendo? É só substituir na função f de x sendo igual a elevado a x. Ó. Se x for x1, a imagem de x1 vai ser a elevado a x1. Então aí, ó. Se x for x1, a imagem vai ser o quê? A elevado a x1, tá vendo? Onde você quer chegar, Brandão? Aguarde. Se x for x2 agora, a imagem de x2 vai ser quanto? Substituindo, f de x2 vai ser igual a elevado a x2. Então, a imagem de x2 foi quanto? A elevado a x2. O ponto de interseção, ó, do gráfico, que é uma curva, né, com o eixo das ordenadas, vai ser o ponto 0 e 1. Tá aí, beleza. Galera, agora pare e observe. Perceba que x1 é menor do que x2, tá vendo? Como essa função é crescente, perceba que a imagem de x1 foi também o quê? Menor que a imagem de x2, tá vendo? A imagem de x1 também foi menor do que a imagem de x2. Então, como isso aqui é o símbolo de equivalência, ó, duas vias, né? Então, podemos escrever isso da seguinte forma, ó. Se a elevado a x1 é menor do que a elevado a x2, implica em dizer que x1 é menor do que x2. Muita gente para, observa, olha, certo? E verifica o seguinte, que isso aqui, gente, é a chave para resolver uma inequação. Presta atenção. A base aqui não foi maior do que 1? Então, podemos dizer o seguinte, a conclusão. Toda vez que eu tiver uma inequação, isso aqui não é inequação exponencial, ó, o gráfico está dando a dica. Ó, toda vez que a base de uma inequação exponencial for maior do que 1, tá vendo? Se as bases forem o quê? Maior do que 1, o que é que nós deveremos fazer para resolver uma inequação exponencial quando a base for maior do que 1? A comparação vai ser direta. Observe, ó, a elevada a x1 sendo menor do que a elevada a x2. Implica em dizer que x1 é menor do que x2. Perceba que eu só fiz copiar, gente. Ó, tá vendo aqui? Mão de duas vias. Se eu tenho x1 menor do que x2, que vale dizer que a elevada a x1 é menor do que a elevada a x2. Comparação direta. Então, ó, eu posso escrever dessa forma. Se a elevada a x1 é menor do que a elevada a x2, equivale a dizer que x1 é menor do que x2. Perceba que isso aqui é uma inequação exponencial. O que é uma inequação exponencial? É toda inequação que apresenta variável incógnita no expoente. Então, perceba, é o primeiro caso que eu vou dizer logo de inequações. Toda vez que a base for maior do que 1, deveremos conservar o sinal da desigualdade. Ó. Podemos chamar assim, comparação direta. Tá vendo? Agora você verifica o outro gráfico. Agora eu coloquei o gráfico, ó. Acompanha aí, Fabão. Perceba que nesse gráfico aqui, ó, a base, tá vendo aqui? A base, ela é maior do que 0 e menor do que 1. Então, a base está compreendida entre 0 e 1. Toda vez que você tiver uma inequação exponencial, onde as bases estiverem o quê? Compreendidas entre 0 e 1, o que é que vai ocorrer? O gráfico vai dizer a gente, ó, eu coloquei aí o seguinte, o gráfico de uma função exponencial, onde a base é maior do que 0 e menor do que 1. Vocês já viram que essa função é o quê? Decrescente. Então, bota aqui, ó, f de x sendo igual a elevado a x. Não foi essa função que a gente está trabalhando? Só que eu fiz um caso com a base sendo maior do que 1 e agora estou fazendo um caso com a base estando entre 0 e 1. O gráfico nós já vimos na aula presencial e na aula do AVA, que toda vez que a base for maior do que 0 e menor do que 1, a função vai ser dita o quê? Decrescente. Ó. Significa dizer o quê? Que x e y variam em sentidos opostos, ou seja, aumentando o valor de x, o que acontece com o valor de y? Diminui. E perceba que se eu diminuo o valor de x, o que acontece com o valor de y? Aumenta. Então, quando x e y variam em sentidos opostos, podemos já classificar essa função como uma função o quê? Decrescente.
O que é que eu fiz aqui, ó? Na ilustração, é só você verificar. Eu coloquei 2 valores para x e determinei as imagens, ó. Então vamos lá, a imagem de x1. Para você calcular a imagem de x1, basta você pegar x1 e substituir no lugar de x na função. Então, calcular a imagem de x1 implica dizer que eu vou obter f de x1. Então, f de x1 vai ser a elevado a x1. Então, qual foi a imagem de x1? Ó, a elevado a x1, está aqui. Agora eu vou obter a imagem de x2. Se x for igual a x2, eu vou obter a imagem de x2. Então, f de x2 vai ser igual a elevado a x2. Aqui, ó. Então, qual foi a imagem de x2? É só você ó, jogar no gráfico. Qual é a imagem de x2? A elevado a x2. Então, no gráfico, nós estamos vendo o seguinte, que a imagem de x1 é a elevado a x1 e a imagem de x2 é a elevado a x2. O que é que eu vou fazer? Vou copiar aqui, ó, colocar aqui embaixo. Como essa função é decrescente, perceba que a comparação vai ser inversa. Perceba aqui, ó, eu tenho x1 menor do que x2. Mas como essa função é decrescente, equivale a dizer que a elevado a x1 é maior do que a elevado a x2. Perceba que o sinal da desigualdade, ó, gente, inverteu. E não sou eu que estou dizendo, não, é o gráfico aqui, ó. Eu tenho x1 menor do que x2. Porém, a imagem de x1, que é a elevado a x1, é maior do que a imagem de x2, que é a elevado a x2. Então, ó, a comparação vai ser dita o quê? Inversa. Eu posso escrever isso aqui ó, de outra forma, né, o símbolo de equivalência. Então, eu posso dizer o seguinte, conclusão. Se eu tiver o quê? Uma inequação, ó, isso aqui não é inequação? Onde as bases estiverem entre 0 e 1, o que é que nós deveremos fazer com o sinal da desigualdade? Observe, inverter, ó. Se a elevado a x1 é maior do que a elevado a x2, onde as bases estão entre 0 e 1, o que é que nós deveremos fazer com o sinal da desigualdade? Inverter. Então, nós podemos resumir o seguinte, ó, galera, vou dar dica. Toda vez que eu tiver uma inequação exponencial, acompanha aqui, Fabão, só para mostrar esse gráfico, toda vez que eu tiver uma inequação exponencial, onde a base for maior do que 1, o que é que nós devemos fazer com o sinal da desigualdade? Ó, conservar. A comparação, vamos botar assim, a comparação vai ser direta. Comparação direta, ó. Isso aqui não é inequação exponencial, a elevado a x1 é menor do que a elevado a x2. Como as bases são maiores do que 1, o que é que nós deveríamos fazer? Conservar o sinal da desigualdade. Então, chamei de comparação direta. E se a base, Brandão, da inequação exponencial for maior do que 0 e menor do que 1, ou seja, se a base estiver entre 0 e 1, o que é que nós deveríamos fazer? Olha aqui, ó, isso aqui não é inequação exponencial? Ó, isso aqui é uma inequação exponencial. Perceba aqui, ó, que a base está entre 0 e 1. O que foi que aconteceu com o sinal da desigualdade? Inverteu. Então, nós podemos dizer o seguinte, toda vez que a base for maior do que 1, a comparação vai ser direta, e toda vez que a base estiver entre 0 e 1, a comparação vai ser dita inversa, ou seja, se eu tiver uma inequação exponencial, se a base for maior do que 1, deveremos conservar o sinal da desigualdade. E se a base estiver entre 0 e 1, deveremos o quê? Inverter o sinal da desigualdade. Não esqueça isso, viu, gente? Isso é importantíssimo para resolver uma inequação exponencial. Base maior do que 1, comparação direta. Base entre 0 e 1, comparação inversa. Daqui a pouco nós vamos para exemplos. Valeu, Fabão. Dê uma olhadinha, ó. Comparação direta, base maior do que 1. Comparação inversa, base entre 0 e 1. Quer dizer comparação direta, comparação inversa? Só para lembrar, se a base for maior do que 1, deveremos o que na inequação? Conservar o sinal da desigualdade. E se a base estiver entre 0 e 1, as bases estiverem entre 0 e 1, nós deveremos o quê? Inverter o sinal da desigualdade. Valeu? Fechou? Vamos para exemplos, hein? Trabalhar com exemplos, hein? Valeu, galera. Aí, ó, galera, antes de fazer os exemplos, né, colocar alguns exemplos, lembrei daquele aluno, né, que assiste o AVA copiando, né, no seu caderno. Então, para ficar no caderno aí marcado, né, como eu sempre falo, quem copia e presta atenção sempre lembra, né? Então, para ficar no caderno aí bem arrumado, eu coloquei o processo para resolução, como dica. Ó. Então, o processo para a resolução de uma inequação exponencial, você deve fazer duas coisas. Primeiro passo, devemos escrevê-la em potência de mesma base. Perceba que o princípio é o mesmo da resolução de equações exponenciais. Então, primeiro, devemos escrevê-la em potência de mesma base. Princípio igual da resolução de equações exponenciais. E depois devemos o seguinte, verificar se as bases são maiores do que 1
ou estão compreendidas entre 0 e 1. Foi o que nós falamos nesse instante, né? Nesse instante. Então, o que é que acontece se a base for o quê? A base forem o quê? Maior do que 1, a comparação vai ser direta. Nós deveremos conservar o sinal da desigualdade. E se a base estiver compreendida entre 0 e 1, o que é que nós devemos fazer com o sinal da desigualdade? Inverter. Então, primeiro passo, devemos escrevê-la em potência de mesma base e depois verificar se as bases são maiores do que 1 ou estão compreendidas entre 0 e 1. Não esqueça disso, viu, gente? Isso é fundamental. Não pode esquecer isso, de verificar se as bases são maiores do que 1 ou estão compreendidas entre 0 e 1. Se as bases forem maiores do que 1, a comparação é direta. Deveremos conservar o sinal da desigualdade. E se as bases estiverem compreendidas entre 0 e 1, deveremos inverter o sinal da desigualdade. Valeu? Acompanhe que daqui a pouco eu volto para fazer exemplos agora mesmo, ó, com número, hein? Pauleira. Valeu, galera. Agora sim, vamos para os exemplos, né? Vamos trabalhar um pouquinho aí, né? Então, é só você lembrar. Para resolver uma equação exponencial, primeiro devemos o quê? Escrever as potências na mesma base. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é escrever as potências na mesma base. 4 e o 8, eu posso escrever na base 2. 4 é a mesma coisa de 2 ao quadrado, só que está elevado a quanto? X menos 1. Ó. Maior que 8, na base 2, é só fatorar, equivale a 2 elevado ao cubo, só que está elevado a x mais 4. Aí. Então, primeiro passo, deveremos escrever aí na equação na mesma base. Então, ó, escrevi na base 2. Aplicando propriedade de potência, eu tenho uma potência de potência. Devemos conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 2x menos 2. Aplica a distributiva, ó. Maior que 2 elevado. Novamente, potência de potência. Conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 3x mais 12, ó, propriedade distributiva. Após escrever as potências na mesma base, deveremos verificar o seguinte, se a base é maior do que 1 ou se a base está compreendida entre 0 e 1. Perceba aqui, ó, que a base é 2. 2 não é maior do que 1, gente? Se 2 é maior do que 1, a comparação vai ser direta. Então, deveremos o que agora? Conservar o sinal da desigualdade. Então, vai ficar 2x menos 2 maior que 3x mais 12. Brandão, por que você conservou o sinal da desigualdade? Porque a base é maior do que 1. Então, agora ficou fácil. Ó. Para resolver essa inequação do primeiro grau, eu vou fazer o seguinte. Vou passar os elementos acompanhado da variável x para o primeiro membro e os termos independentes para o segundo membro. Então, vai ficar 2x menos 3x maior que 12 mais 2. Então, aqui vai ficar menos x, sendo maior que 14, correto? Perceba que o coeficiente, ó, de x se encontra negativo, então haverá necessidade de multiplicar esta inequação por menos 1. Multiplicando por menos 1, deveremos fazer o seguinte, hein? Trocar o sinal do primeiro membro. Ó, se eu tinha menos x, vou passar a ter x. Trocar o sinal do segundo membro, então vai ficar menos 14. E inverter o sinal da desigualdade. Então, x vai ser o quê? Menor do que menos 14. Não esqueça que resolver uma inequação significa a gente determinar o conjunto de solução dela. O conjunto de solução dessa inequação vai ser o quê? Um intervalo, eu vou usar intervalo, vai ser um intervalo de menos infinito até menos 14, o quê? Aberto. Não é isso? Então, está aí, ó, a solução da letra A. É o intervalo de menos infinito até menos 14 aberto. Só para recapitular, deveremos o quê, Brandão? Ó, deveremos escrever a inequação à mesma base. Tá vendo? Após você fazer isso, o que é que nós devemos fazer? Verificar se a base é um número maior do que 1 ou se é um número que está entre 0 e 1. Se for maior do que 1, a comparação é direta, como nós fizemos aqui. Ó. Tá vendo? Vamos fazer a letra B. É para comparar mesmo. Ó. Eu coloquei um exemplo A base sendo maior do que 1, e vou colocar aqui o exemplo B, ó, com a base entre 0 e 1. Ó. Eu tenho aí a base sendo 0,1. 0,1 é um décimo. A base está entre 0 e 1. Perceba, as bases são iguais. Ó. Então, já reduzi a mesma base. O
que é que nós devemos fazer agora? Verificar se a base é maior do que 1, está entre 0 e 1. Nesse caso aqui, a base está entre 0 e 1. O que é que nós devemos fazer? Inverter o sinal de desigualdade. Eu falei a vocês que toda vez que a base estiver entre 0 e 1, a comparação vai ser dita o quê? Inversa. Então aqui eu vou ter 2x menos 1 maior ou igual que 4x mais 3. Brandão, porque você inverteu o sinal da desigualdade? Por causa da base. A base é um número que está entre 0 e 1. Então aqui vai ficar 2x menos 4x maior ou igual que 3 mais 1. Correto? Então aqui vai ficar menos 2x sendo maior ou igual que 4. O que é que eu vou fazer agora? Multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, porque o coeficiente da variável se encontra negativo, eu vou trocar o sinal do primeiro membro, trocar o sinal do segundo membro e vou inverter o sinal da desigualdade. Se eu tenho maior ou igual, agora eu vou ter menor ou igual. Então aqui x vai ser menor ou igual que menos 2. Esse 2 que está multiplicando vai passar para o segundo membro dividindo. Então, qual foi a solução desta inequação? Vai ser um intervalo de menos infinito até menos 2 fechado. Então, está aí, os dois exemplos para você comparar. Um exemplo com a base sendo maior do que 1 e outro exemplo com a base estando entre 0 e 1, compreendida entre 0 e 1. Toda vez que a base, recapitular mais uma vez, toda vez que a base for maior do que 1, comparação direta, deveremos conservar o sinal da desigualdade. E toda vez que a base estiver entre 0 e 1, deveremos inverter o sinal da desigualdade. A comparação é inversa. Valeu? Daqui a pouco eu volto para fazer alguns exemplos mais pesados, hein? Valeu, galera. Vamos lá, galera, exemplo C. É bom que nesse exemplo vai cair em uma inequação do segundo grau, hein? Belezinha. Vamos lá. Então, o primeiro passo para resolver essa inequação exponencial, devemos reduzir as potências à mesma base. 64 eu posso escrever na base 2, como sendo 2 elevado à sexta. Só que está elevado à expressão x ao quadrado mais x. Maior que 4, eu posso escrever na base 2, como sendo 2 ao quadrado. Então, tenho 2 ao quadrado elevado a 2x ao quadrado menos 3x. Pronto. E agora, vou arrumar aqui, aplicar propriedade, potência de potência. Vou conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 6x ao quadrado mais 6x, maior que 2 elevado. Aplicando potência de potência, vou ter 2 elevado a 4x ao quadrado menos 6x. Beleza. Agora, eu vou observar as bases, né? As bases aqui, gente, são maiores do que 1. Então, a comparação vai ser dita direta. Então, eu vou colocar 6x ao quadrado mais 6x maior que 4x ao quadrado menos 6x. Perceba que eu conservei o sinal da desigualdade por causa da base. A base é maior do que 1. Cai em uma inequação do segundo grau. Como é que nós devemos resolver essa inequação do segundo grau? Eu já disse a vocês, né, na unidade passada. Devemos o quê? Zerar o segundo membro e reduzir o primeiro. Então, vamos lá. Então, vai ficar 6x ao quadrado mais 6x menos 4x ao quadrado mais 6x maior do que 0. Beleza? 6x ao quadrado mais 6x menos 4x ao quadrado mais 6x maior do que 0. Redução aí, né? Vamos reduzir, né? Os termos semelhantes. 6x ao quadrado menos 4x ao quadrado, vou obter 2x ao quadrado. 6x mais 6x, vou obter 12x, maior do que 0. O que é que eu tenho aí? Tem uma inequação do segundo grau. Como é que a gente resolvia, lembra, na unidade passada? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a expressão de uma função. Se eu chamar essa expressão de uma função, essa função não vai ser uma função quadrática, certo? Então, na verdade, eu quero descobrir valores de x que façam com que as imagens sejam o quê? Maiores do que 0, sejam positivas. Como é que eu resolvo a inequação do segundo grau? Primeiro, nós deveremos o quê? Determinar as raízes. Como é que a gente determina as raízes de uma função, gente? Igualando o quê? Igualando a 0. Então, vamos lá. Então, tenho 2x ao quadrado mais 12x igual a 0. Vou determinar as raízes. O que é que eu posso fazer aí, se eu quiser? Simplificar essa equação toda por 2. Não posso, não? Segundo grau. Simplificando por 2, eu vou obter o seguinte. X ao quadrado mais 6x igual a 0. Beleza. Equação do segundo grau incompleta em C. Vou fazer o seguinte, para resolvê-la eu vou usar o fator comum em evidência, que é x, e depois eu vou utilizar o princípio do anulamento. Então, vamos lá. Usando o x como fator comum em evidência, eu vou ter x que multiplica x mais 6 igual a 0.
Agora eu vou utilizar o princípio do anulamento. Se eu tenho um produto de dois fatores tendo resultado zero, implica que pelo menos um dos fatores sendo iguais a zero. Ou x vai ser igual a zero, ou x mais 6 vai ser igual a zero. Resultando em x ser igual a quanto? Menos 6. Então, quais são as raízes desta função f do segundo grau? 0 e menos 6. Então, vou partir para o esboço. Ó. Vou colocar aqui ó, f, a função. Colocar aqui ó, o eixo das abscissas, sinalizado. Certo? A concavidade da parábola vai estar voltada para cima. Ó, lembrando, o coeficiente a é positivo. Então, concavidade voltada para cima. Como são duas raízes distintas, a parábola vai ser secante em relação ao eixo das abscissas. Vai tocar em dois pontos, né? Concavidade voltada para cima, raízes menos 6 e 0. Não esquecendo, eu tenho que colocar na ordem crescente. Vou vir agora com recheio. Acima eu tenho imagens positivas, abaixo eu tenho imagens negativas. O que é que está pedindo na questão aqui, na equação do segundo grau? Eu preciso descobrir valor de x que faça com que esta expressão assuma valores maiores do que zero. Maior do que zero, galera, eu vou sinalizar, maior do que zero não significa dizer que eu quero valor de x que faça com que essa expressão assuma valores positivos. Então, positivos, escrevi aqui. Onde você está verificando que apareceu o sinal positivo? Ó, à esquerda do menos 6 ou à direita do zero. Eu pergunto a vocês, as raízes vão fazer parte da solução? Não. Porque eu só preciso descobrir valor de x que façam que essa expressão assuma valores positivos. Então, o menos 6 eu vou sinalizar com o sinal O, com o intervalo aberto, e o zero também. Perceba que eu não tenho maior ou igual, eu só tenho apenas maior. Então, ó, sinalizando a parte que me interessa. Então, qual vai ser a solução dessa inequação? Vai ser o intervalo, ó, de menos infinito até menos 6 aberto, certo? Unido ao intervalo de 0 aberto até mais infinito. Aí, ó. Então, a solução dessa inequação, ó, exponencial, é o intervalo de menos infinito até menos 6 aberto, unido ao intervalo de 0 aberto a mais infinito. Perceba que essa questão aí foi boa, né? Ela envolve o assunto que a gente está trabalhando, que é inequações exponenciais, certo? Mas só que, ó, a ferramenta-chave para a gente fechar a questão foi você saber trabalhar com função exponencial, não função o quê? Do segundo grau. Repare, ó, note que a unidade passada, você não pode esquecer, é super importante. Ó. E aí eu volto para fazer o exemplo D. Valeu, galera. Vamos lá, galera, exemplo D, hein? Boa questão, né? Então, primeiro aí, temos outra inequação exponencial. Para a gente resolver, a gente tem de reduzir as potências à mesma base. Né? Primeiro nós deveríamos fazer isso, já foi falado. A base aqui é 0,2. Poxa. Poderia escrever 0,2 como 2 décimos e simplificar. Mas não, vou deixar como está. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Então, 0,2 sendo igual a menos x ao quadrado elevado, né? Então, 0,2 elevado a menos x ao quadrado mais 5x menor ou igual. Esse número aí eu posso escrever da seguinte forma, utilizando potência de base 10. Né? Isso aqui eu poderia escrever como sendo 64, lembrando o nono ano, ó, vezes 10 elevado a quanto? É só você contar o número de cada decimais. Ó. São quantas cada decimais aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 64 vezes 10 a menos 6. Concorda? Então, lá, o nono ano. Então, aqui, coragem, eu vou ter 0,2 elevado a menos x ao quadrado mais 5x, menor ou igual. 64 eu posso escrever na base 2. É 2 a sexta, beleza? Vezes 10 elevado a menos 6. E agora, Brandão, eu tenho aqui a base 0,2, né? Tudo bem, eu vou deixar como está. Isso aqui eu poderia escrever como sendo 0,2 elevado a menos x ao quadrado mais 5x, menor ou igual. Olha o pulo do gato, ó. Isso aqui, 10 elevado a menos 6, não é a mesma coisa de 1 sobre 10 a sexta? Então, poderia escrever assim, ó. Vê se você concorda. Vou deixar assim, ó. 2 elevado a sexta sobre 10 elevado a sexta. Brandão, por quê? Vou lembrar aqui e vou apagar, ó. Preste atenção. Lembrando o nono ano. Eu não tenho isso na questão? Lembrando o nono ano, isso aqui eu não posso escrever como sendo 2 a sexta vezes 1 sobre 10 a sexta? Multiplicando aqui,
eu vou obter 2 à sexta vezes 1 dá 2 à sexta. Sobre 10 à sexta. Aí, ó. Então, isso aqui foi a chave da questão, ó, o pulo do gato. Tá vendo? Aqui, ó, dê uma olhadinha. Eu posso escrever isso aqui em forma de potência de um quociente. Então, acompanhe. Então, vou ter 0,2 elevado a menos x ao quadrado mais 5x menor ou igual. Isso aqui eu poderia escrever como sendo 2 décimos elevado à sexta potência. Concorda? Potência de um quociente. Beleza. E agora? Eu vou obter 0,2 elevado a menos x ao quadrado mais 5x menor ou igual a 0,2. Não posso escrever 2 décimos como sendo 0,2 elevado à sexta. Beleza. Agora sim, eu arrumei a questão. Perceba que a base aqui, ó, gente, está entre 0 e 1. Toda vez que a base de uma inequação exponencial estiver entre 0 e 1, o que é que nós devemos fazer? Inverter o sinal da desigualdade. Vou apagar isso, não posso? Vou lá, hein? Vou apagar. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter o sinal da desigualdade. Então, vai ficar como aqui, ó? Acompanhe. Eu vou ter menos x ao quadrado mais 5x. Eu não tenho menor igual? Vou passar a ter maior igual. Então, eu tenho menos x ao quadrado mais 5x maior ou igual que 6. Brandão, torna a recapitular. Por que você inverteu o sinal da desigualdade? Eu inverti porque a base está entre 0 e 1. Ah, Brandão, para finalizar essa questão, eu vou precisar, ó, de inequação do segundo grau. O que é que eu tenho que fazer aqui? Vou arrumar essa inequação, né? Vou zerar o segundo membro. Então, tenho menos x ao quadrado mais 5x menos 6 maior ou igual a 0. Tem uma inequação do segundo grau. Como o exemplo anterior, o que é que nós devemos fazer? Deveremos chamar a expressão do primeiro membro de uma função. Vou chamar novamente de f. Que função é essa? Função do segundo grau. Preciso o quê? Determinar as raízes, para a partir daí utilizar o esboço da função quadrática. Então, vamos lá. Para determinar as raízes, basta você pegar a função igual a 0. Ó, vou cair em uma equação do segundo grau. Vou multiplicar por menos 1. Vamos lá, vamos nessa. Então, vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Dá para fazer por soma e produto das raízes, né? Essa equação do segundo grau, o coeficiente A é igual a 1. Como o coeficiente A é igual a 1, a soma das raízes vai ser igual ao oposto de B. B não é menos 5? Então, eu vou obter quanto? Mais 5 na soma. E o produto vai ser igual a 6. Então, rapidinho aí, vá. Pense em dois valores para x, que somados de 5 e multiplicados dá 6. Eu já sei, hein? Até Fabão já está soprando ali. 3 e 2. Aí, ó. 3 e 2. 3 mais 2, 5. 3 vezes 2, 6. Vou partir para o esboço, hein? A função f apresentou duas raízes reais distintas. Então, a parábola vai ser secante em relação ao eixo das abscissas. Vai tocar em 2 pontos. Como o coeficiente a da função quadrática, cuidado, o coeficiente a da função quadrática f é negativo. Como é negativo, a concavidade da parábola vai estar voltada para onde? Para baixo. Quais são as raízes? 2 e 3. Beleza? Vou vir com recheio, ó. Acima do eixo das abscissas eu terei imagens positivas. Abaixo, imagens negativas, ó. Massa. Vamos ver o que a questão está pedindo na inequação, ó. A inequação está pedindo valores de x que façam o quê? Esta expressão assuma o quê, gente? Valores positivos, ó. Positivos. Vamos botar assim. Ou nulo. Quais serão os valores de x que anulam? As raízes. Então, neste exemplo, as raízes irão fazer parte. Então, vou sinalizar com intervalo fechado. Quem é que anula? As raízes. E onde você está vendo o sinal positivo? Entre as raízes. Então, a solução desta inequação exponencial vai ser o intervalo, acompanhe, vai ser o intervalo fechado em 2 até 3 fechado. Questão boa, hein? Então, intervalo fechado em 2 até 3 fechado. O Adebal vai gostar desse exemplo. Viu? Exemplo bom para a prova, para teste e tudo mais. E aí, a gente fecha o exemplo D. Daqui a pouco eu volto para questões mais salgadinhas, hein? Valeu, galera. Vamos lá, galera. Exemplo E, ó. Aí, ó. Essa daqui é do livro de Iese, né? Gelson Iese, velho amigo matemático aí. Vamos lá.
eu tenho aí uma inequação exponencial, só que essa inequação exponencial, ó, ela é exponencial e simultânea. Boa questão, hein? Então, vamos lá. Eu posso, primeiro passo aqui, né, para resolver, eu vou reduzir a mesma base, as potências da mesma base. 9 eu posso escrever como sendo 3 ao quadrado, menor que 27 eu posso escrever na base 3 como sendo 3 elevado ao cubo. É só fatorar, só que está elevado a 3x menos 1, menor que 27. 27 fatorado, 3 elevado ao cubo. Arrumando, eu vou ter 3 elevado ao quadrado, menor que 3 elevado a potência de potência. Conserva a base e multiplica o expoente. Então, vai ficar 3 elevado a 9x menos 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 1, menos 3. Ó. É só multiplicar os expoentes. Menor que 3 elevado ao cubo. E agora? Poxa, é só você verificar. Lembra que eu falei? Você tem de verificar se a base é maior do que 1, as potências, né? Se a base das potências são maiores do que 1, ou estão compreendidas entre 0 e 1. No caso aqui, a base é maior do que 1, então a comparação vai ser direta, ou seja, eu vou conservar o sinal da desigualdade. Tá aí, ó, as bases são iguais, tá vendo? Conservando o sinal da desigualdade, eu vou ter 2 menor que 9x menos 3, que é menor do que 3. Então, 2 menor que 9x menos 3, que é menor do que 3. Eu tenho uma inequação simultânea. Eu posso resolver essa inequação simultânea direto, simultaneamente. Se eu tivesse apenas isso aqui, o que é que nós deveríamos fazer? Passar o menos 3 para o outro membro, com mais 3. Se eu tivesse isso aqui, você não poderia fazer a mesma coisa? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deslocar esse menos 3 para esse membro e para esse membro, simultaneamente, com mais 3. Então, vai ficar assim, ó. 3 mais 2, menor que 9x, certo? E 9x menor do que quanto? 3 mais 3. Tá vendo? Passei o menos 3 para esse membro e para esse membro, somando. Então, aqui eu vou obter 5 menor que 9x e 9x menor do que 6. Massa. Perceba que o 9 está multiplicando com x, então ele pode passar para ambos os membros como dividindo. Então, eu vou obter o seguinte, eu vou obter dividindo, ó. Então, 9 vai passar para esse membro e para esse membro, dividindo. Então, eu vou ter, ó, 5 nonos, sendo menor do que x, e x menor do que 6 nonos. Só que 6 nonos, gente, eu posso simplificar, ó. Simplificando por 3, aqui eu vou obter 2, e aqui eu vou obter 3. E a resposta está aqui, ó. Eu vou até arrumar aqui, ó. A resposta está aqui. Perceba que x foi maior do que 5 nonos e menor que 2 terços. Isso aqui já é a resposta. Você poderia logo usar isso aqui, ó, a solução. Qual vai ser a solução, se você quiser, ó? X pertence a R, tal que x vai ser valores maiores do que 5 nonos e menores do que 2 terços. Ou você poderia utilizar a solução, a representação através de intervalos reais. A solução vai ser um intervalo aberto em 5 nonos até 2 terços o quê? Aberto. Então, você pode colocar a resposta desta forma ou desta. Tá aí a questão, letra E, como exemplo, hein? Valeu, Fabão. Vamos lá, galera. Vamos nessa. Essa daí é boa, hein? Salgadinha. Mas é fácil. Quem entendeu equações exponenciais, o princípio vai ser o mesmo, né? Perceba que você pode decompor, né? Ó, 2 elevado a x mais 1, 2 elevado a x mais 2, 2 elevado a x mais 3, 2 elevado a x mais 4. Você pode decompor. Aqui, ó. Isso aqui eu poderia escrever como sendo 2 elevado a x menos 2 elevado a x vezes 2 à primeira, menos 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado, menos 2 elevado a x vezes 2 elevado ao cubo, mais 2 elevado a x vezes 2 elevado à quarta. Menor do que 3 quartos. Perceba que para você resolver esta inequação exponencial, você precisava ter habilidade nas resoluções de equações exponenciais. Note que 2 elevado a x, ó, é um termo que está em destaque, está em evidência. Ó. Vou pegar até aqui o pincel dessa cor aqui para chamar a atenção. Ó, está em destaque, em evidência. Ó. Acompanhe, vê se não está em destaque, em evidência. Então, esse aqui, ó,
eu vou fazer o seguinte com esse termo que está em evidência, lembra? Vou chamar de uma variável auxiliar. Vou chamar 2 elevado a x de uma variável auxiliar. Vou chamar de y. Deixa guardado aqui, ó. Chamando 2 elevado a x de y, eu vou substituir agora, ó. Vou ter y menos y vezes 2. Posso colocar logo direto? Y vezes 2, 2y, menos y vezes 4, 4y. Brandão, por que 4y? 2 ao quadrado é 4. Vezes y, que é a identidade de 2 elevado a x, eu não vou ter 4y. Menos 2 elevado ao cubo, 8, vezes y, dá 8y, mais 2 elevado à quarta, 16, vezes y, 16y, menor que 3/4. Acompanhe. Dá para reduzir? Dá. Aqui é a mesma coisa de 1y, né? Então, tenho aqui 1y mais 16y, eu vou obter 17y. 17y, né? Menos quanto? Vamos ver aqui os negativos agora. 17y, guarda aí, 17y. Aqui eu tenho 8 mais 4, 12. Com menos 12 somado com 2, dá quanto? 12 somado com 2 dá 14. Então, eu tenho 17y, vou até escrever aqui, ó. 17y, menos quanto? 14y. Sendo o quê? Menor do que 3/4. Pronto. Coloquei mais uma passagem. 17y menos 14y, eu vou obter quanto? 3y. Menor do que 3/4. Galera, o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Simplificar, ó. Por 3, eu vou obter quanto? 1. Por 3 aqui também eu vou obter 1. Então, y vai ser menor do que 1/4. Só que isso aqui não é a resposta. Perceba que y é uma variável auxiliar, correto? Então, o que é que eu vou fazer com esse y menor do que 1/4? No lugar do y, eu vou substituir por quanto? 2 elevado a x, não esqueça. Então, eu vou fazer o seguinte, abrir aqui, ó, vou colocar aqui um parênteses. Não esqueça, vou fazer isso, ó. O que foi que nós fizemos aqui? Nós chamamos 2 elevado a x de y. Então, eu vou fazer o seguinte, isso aqui que eu encontrei, eu vou escrever aqui, ó. Y menor do que 1/4, certo? Só que y, galera, ó, y, ó, tá vendo aqui? Y corresponde a quanto? 2 elevado a x, então eu vou substituir, ó. Y é quanto? 2 elevado a x. Então, eu tenho 2 elevado a x menor do que 1/4, tá vendo? Ah, rapaz, é a chave da questão. Só que o que é que eu devo fazer? Reduzir as potências à mesma base. 1/4 equivale a 2 elevado a quanto, gente? 2 elevado a menos 2. Então, eu vou obter o seguinte, 2 elevado a x menor do que 2 elevado a menos 2. Como a base dessa inequação exponencial é maior do que 1, o que nós devemos fazer? Conservar o sinal da desigualdade. Então, implica em dizer que x vai ser menor do que menos 2. Então, x menor do que menos 2, ó, é a resposta da questão. Só que resolver uma inequação consiste em a gente determinar o conjunto de solução dela. Qual é o conjunto de solução desta inequação? Vou colocar cá em cima, ó. Conjunto de solução desta inequação vai ser um intervalo de menos infinito até menos 2 o quê? Aberto. Boa questão. Não esqueça que a resposta, o que eu estou precisando não é de y, não estou querendo saber y, eu quero saber x. Na verdade, não é nem o valor de x, o intervalo, né? Que x representa. Então, x deve ser o quê? Menor do que menos 2. Boa questão. Valeu, galera. Vamos para o exemplo G. Salgadinha esta, né? Mas boa. Valeu. Vamos lá, galera. Exemplo G, ó. Exemplo G. Beleza. Tenho aqui uma inequação exponencial. Perceba que 4 elevado a x eu posso colocar na base 2, né? 4 é a mesma coisa de 2 ao quadrado. Posso escrever assim? Beleza. Então, 2 ao quadrado elevado a x, menos 6, que multiplica 2 elevado a x, mais 8 menor ou igual a 0. Certo? Aqui eu tenho uma potência de potência. Eu conservo a base e multiplico o expoente. Perceba que 2 elevado a x, ó, gente, está em destaque. Isso aqui eu poderia escrever assim, ó, 2 elevado a x elevado ao quadrado, ou seja, o quadrado de 2 elevado a x. Menos 6 que multiplica 2 elevado a x mais 8 menor ou igual a 0. Perceba que equações exponenciais vai ser a chave para resolver essa inequação também, ó. O que é que eu posso fazer com esse 2 elevado a x? Chamar de uma variável auxiliar. Então, vou chamar aqui, ó, 2 elevado a x, vou chamar de y. Chamando 2 elevado a x de y, eu vou obter y ao quadrado,
menos 6y mais 8 menor ou igual a zero. O que é que eu tenho aí, Brandão? Uma inequação do segundo grau. O que é que eu vou ter de fazer aí, galera? Chamar isso aqui de uma função, chamar de f. Ó, a expressão do primeiro meio eu vou chamar de f. Que função é essa? Função quadrática. Vou determinar as raízes. Como é que a gente determina as raízes de uma função quadrática? Igualando a zero. Só que essa equação aqui, ó, no momento que eu igualo a zero, ela vai ficar a equação na variável y. Vou fazer por soma e produto. Como A igual a 1, vou pensar em dois números somados de 6 e multiplicado de 8. Como A for igual a 1, a soma das raízes vai ser igual ao oposto de B, certo? Pense em dois valores para y, eu não vou chamar de x não, porque a equação da variável y, cuidado. Pense em dois valores para y aí, rapidinho, somado de 6 e multiplicado de 8, eu já sei, 4 e 2, ó. 4 mais 2, 6 e 4 vezes 2, 8. Então, nessa função f, acompanhe, na função f, eu teria o seguinte, raízes, sendo quais são as raízes? 2 e 4, beleza. Concavidade da parábola voltada para cima, porque o A é positivo. O gráfico vai ser secante em relação ao eixo das abscissas. Ó, quais são as raízes? 2 e 4. Vou vir com recheio. Acima eu terei imagem positiva, abaixo imagem negativa. Analisando o que a inequação precisa, eu preciso descobrir valor de x que faça com que essa inequação assuma valores o quê? Negativos ou nulos. Menor ou igual a zero. Negativos ou nulo. Valor de x que anule e torne negativa essa expressão. Quais são os valores de x que anulam? As raízes. Então, as raízes vão fazer parte. Ó. E onde você está enxergando o negativo? Entre. Só que aqui tem um detalhe, galera. Perceba que a inequação aí, ó, está na variável y. Então, eu tenho de colocar a resposta na variável y. Então, y, na verdade, vão ser valores maiores ou iguais a 2 e menores ou iguais a 4. Só que aí que tem um detalhe, é o pulo do gato. Pulo do gato. Esse eixo das abscissas aqui, ó, na verdade, nessa inequação é y, é a pegadinha. Acabou a questão, Breno? Não. Perceba que eu chamei no começo da questão 2 elevado a x de quê, gente? De y. Então, eu vou voltar atrás, ó. Esse y, a identidade dele qual é? 2 elevado a x. Então, eu vou substituir, ó. Vamos substituir agora. Então, eu vou ter 2, vou repetir, menor ou igual que 2 elevado a x, que é menor ou igual que 4. Ah, e agora? Eu vou escrever isso aqui como sendo 2, menor ou igual que 2 elevado a x, que é menor ou igual que 2 elevado ao quadrado. Escrevendo as potências na mesma base. Poxa, para finalizar a questão, perceba aí que a base é 2, não é maior do que 1. Como a base é maior do que 1, a comparação é direta. Então, eu não vou inverter o sinal da desigualdade, e sim vou conservar. Então, os valores de x, ó, galera, deverão ser maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 2. Tá vendo? Isso daqui vai ser a solução, ó, o intervalo fechado em 1 até 2 fechado. Ó. Pegadinha, cuidado, isso aqui é a chave, viu? Tem muitos alunos que chegam aqui e se perdem. Ó. Perceba que essa inequação do segundo grau é na variável y, certo? O eixo das abscissas aqui, ó, na verdade, vai ser o y, né? Da questão. E a gente fecha, deixar um recadinho que a galera de Thiago já chegou aí, né? A galera vai ter aula de xadrez agora, 11h50. Gravação a gente sempre grava nas segundas-feiras pela manhã, né, Fabão? E aí o que acontece? Eu vou deixar um recadinho. Após essa aula, é bom você olhar que está lá no AVA, né? Uma listinha como bônus, onde você tem várias inequações exponenciais, inclusive algumas questões que mistura com domínio de uma função que, no momento que você vai resolver, você cai em inequações do segundo grau, misturado com inequações exponenciais também, né? Uma mistura boa aí pra gente, né? Então aí, ó, gente, com esses exemplos aí, dá para você acertar qualquer uma inequação exponencial que venha aparecer para você, viu? E a galera que está no primeiro ano e tem irmão, primo, que está no terceiro ano, ó, é bom dar um reforço para eles, ó. Como tem alunos aí do primeiro ano colegial que está tirando algumas dúvidas de equações exponenciais. E logo, logo vai estar tirando dúvidas de logaritmo, que é o próximo conteúdo que vem pela frente. Valeu, galera. Um abraço, estude e não esqueça, a vida é dura para quem é mole. E outra coisa, eu sei que isso aqui é para quarta-feira, mas amanhã
Eu estarei lá, né, que é terça-feira. Eu estarei lá assistindo vocês lá no trabalho, né? Movimento interdisciplinar. Boa sorte. Eu sei que vocês vão mostrar aí que vocês têm capacidade. Beleza. Um abraço. Tchau. Valeu, Fabão. Obrigado, hein, velho.